Eu tinha uma tarefa que era entrevistar Albert Schweitzer, mas faltei e saí com você. Então, tive que me casar com ela. Gregory Peck não era apenas uma estrela de Hollywood. Ele personificava uma era de atores que conseguiam cativar o público com nada mais do que um olhar severo e, em seguida, deixá-los com uma profunda convicção na justiça e na dignidade humana. Do charme de A Princesa e o Plebeu, a integridade inabalável de O Sol é para Todos, Peck rompeu com o molde do galã para se tornar o símbolo moral do cinema americano. Sua voz, ressonante e firme, ecoava como um lembrete do que era certo. Sua presença transformou filmes em marcos da humanidade. Embora sua firmeza tenha inspirado gerações de artistas e espectadores, Gregory Peck era mais do que um ator. Ele era um exemplo de integridade, a bússola moral de Hollywood e um homem que ousou escolher o caminho mais difícil, viver fiel aos seus valores, mesmo quando isso significava suportar dor e perda. Por mais de meio século, ele se manteve firme entre o brilho da fama e as sombras de suas lutas pessoais, transformando tanto a tragédia quanto a convicção em arte inesquecível. Por trás dessa imagem inflexível, porém, havia uma vida marcada por feridas mais profundas do que qualquer papel que ele tenha interpretado na tela. Vamos revisitar essa jornada brilhante, mas turbulenta, para ver quantas perdas silenciosas marcaram a vida de Gregory Peck. Gregory Peck nasceu em 5 de abril de 1916 em La Jolla, Califórnia, em uma família aparentemente estável. Seu pai, Gregory Pearl Doc Peck, era farmacêutico. Sua mãe, Bernice May Bunny, de ascendência inglesa e escocesa, era uma mulher responsável e dedicada. Mas essa situação durou pouco. Quando PC tinha apenas 2 anos, seus pais se separaram pela primeira vez em 1921. Numa época em que o divórcio ainda era raro, sua mãe entrou com um pedido, acompanhado de sérias acusações de que o marido abusava dela e do filho, a insultava cruelmente e até a impedia de consultar um médico quando teve uma apendicite. Bunny também solicitou e obteve uma ordem de restrição, embora Peck tenha negado veementemente mais tarde, insistindo que isso nunca aconteceu. Os biógrafos, em geral, acreditavam que as acusações tinham fundamento. Naqueles anos turbulentos, o jovem Gregory era constantemente levado de um lado para o outro, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, em St. Louis. Com apenas 6 anos de idade, certa vez embarcou sozinho em um trem para uma longa viagem a fim de reencontrá-la. Peck recordou mais tarde: "Eu não estava com medo nenhum. Foi uma grande aventura." Em meio ao caos familiar, pequenos momentos como aquele se tornaram memórias raras e preciosas. Durante o tempo que passou com a mãe e o padrasto, Peck encontrou conforto em um companheiro especial, um vira-lata preto e marrom chamado Bud. Com Bud, ele descobriu alegria simples: andar de bicicleta, vagar despreocupadamente, compartilhar dias tranquilos. Mas, em 1924, quando tinha apenas 8 anos, Peck chamou aquele de o pior ano de sua vida. Ele descobriu que não existia Papai Noel nem Coelho da Páscoa, e Bud havia desaparecido. Sua avó o consolou dizendo que o cachorro tinha fugido. Mas PC pressentia a cruel verdade. Seu pai havia concordado em doar Bud depois que os vizinhos reclamaram dos latidos. Nos 40 anos seguintes, ele não conseguia evitar olhar para trás sempre que via um cachorro preto e marrom, se perguntando: será que é Bud? A avalanche de perdas fez com que Gregory Peck se isolasse. Ele foi enviado para a Academia Militar de St. John's e depois voltou a morar com sua avó, Catherine Ash. Ela se tornou seu último porto seguro, levando-o ao cinema toda semana. Na escuridão da sala de cinema, enquanto o feixe de luz do projetor iluminava a tela, Peck encontrava um mundo de justiça, heróis e calor humano que lhe faltava na vida real. Mas o destino foi implacável mais uma vez. Sua avó morreu de câncer de estômago. Peck, com apenas 10 anos,
ficava deitado no quarto ao lado noite após noite, ouvindo seus gemidos de dor. Durante o dia, ele se sentava lendo o jornal em voz alta para ela, agarrando-se ao seu último calor. Muitos anos depois, ele confessou que aqueles sons ainda o assombram até hoje. Sem ninguém em quem confiar, Gregory voltou para a casa do pai. Um lugar com família, mas desprovido de conexão. Um lar que parecia frio e vazio. Ele se tornou quieto, mascarando sua fragilidade com uma postura ereta e um semblante solene. Uma casca protetora que carregaria por toda a vida. Conforme foi crescendo, frequentou a San Diego High School e depois o San Diego State Teachers College, onde participou de atletismo, debates e teatro. Foi ali que Peck descobriu pela primeira vez o poder da sua voz. Ela podia comover as pessoas, podia criar conexões, algo que ele tanto almejava ter recebido do pai. Em 1936, Peck transferiu-se para a Universidade da Califórnia, Berkeley, para estudar medicina. Mas, numa aula de oratória, sob os holofotes do palco pela primeira vez, descobriu o que lhe faltara na infância: escuta, empatia, conexão. O professor Edwin Dewar reconheceu o seu talento e incentivou Peck a abandonar a medicina e dedicar-se às artes. P.C. escolheu esse caminho apesar do futuro incerto que prometia. Quando Gregory Peck saiu de Berkeley, ele não carregava um diploma de medicina, mas um frágil sonho de se tornar ator e apenas $160 no bolso do casaco. Ele escolheu Nova York, uma cidade tão implacável que às vezes dormia em bancos do Central Park para economizar no aluguel. Durante o dia, Peck sobrevivia fazendo bicos, distribuindo panfletos, guiando visitas no Rockefeller Center e até posando como modelo. À noite, estudava atuação com silenciosa persistência, aguardando uma oportunidade. A grande oportunidade surgiu quando ele ganhou uma bolsa de estudos para o Neighborhood Playhouse, a prestigiosa escola que moldou gerações de atores americanos. Sob a orientação de Sanford Meisner, Peck aprendeu a viver cada papel com autenticidade, de modo que o público sentisse emoções reais em vez de mera atuação. Seu treinamento com Martha Graham o ensinou a usar o corpo como uma segunda linguagem no palco. Contudo, mesmo enquanto buscava realizar seu sonho, as sombras das desventuras da infância retornaram. Durante um ensaio, Martha Graham puxou suas costas em um exercício de alongamento e um estalo arrepiante soou. Peck havia sofrido uma hérnia de disco e desalinhamento da coluna, o que o obrigou a usar um colete ortopédico por anos e a conviver com dores crônicas pelo resto da vida. O acidente, que poderia ter encerrado sua promissora carreira, tornou-se, em vez disso, um ponto de virada. Impediu-o de ser convocado para a Segunda Guerra Mundial, mas deu-lhe a oportunidade de se dedicar integralmente ao teatro e ao cinema. Justamente quando Hollywood estava desesperada por novos rostos para substituir as estrelas que haviam ido para a guerra, Gregory Peck começou no teatro, com seu primeiro papel em The Morning Star, de 1942, encerrado após apenas 12 apresentações. Peças subsequentes como The Willow and I causaram pouca impressão, mas o fracasso não quebrou sua determinação. Pelo contrário, aumentou sua paciência. Logo, Hollywood notou o ator alto e magro. Em 1944, Peck conseguiu seu primeiro papel principal em Days of Glory. Segundo ele próprio, sua atuação foi rígida, lutando para se adaptar da peça para o cinema. Mas seu filme seguinte, The Keys of the Kingdom, lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Em menos de 6 anos, ele acumularia 4 indicações e um sucesso que poucos de seus contemporâneos conseguiam igualar. O que diferenciava Peck era sua recusa em seguir a fórmula de Hollywood. Quando a MGM lhe ofereceu um contrato de 7 anos para moldá-lo no próximo Clark Gable, P se recusou. Ele queria a liberdade de escolher seus papéis, de se testar com roteiros que carregassem peso moral. A aposta valeu a pena.
No final da década de 1940, Peck era um dos atores mais bem pagos de Hollywood, recebendo $600.000 por filme, uma quantia impressionante para a época. De um estudante de medicina vagando por Nova York sem qualquer segurança, Gregory Peck entrou no cinema com uma presença singular, diferente das estrelas extravagantes de sua época. Não era barulhento nem ostentoso, mas firme, sereno e duradouro. Esses começos difíceis lançaram as bases para a imagem que a América mais tarde passaria a reverenciar. A partir da década de 1940, Gregory Peck rapidamente se estabeleceu como um dos atores principais mais brilhantes de Hollywood. Após sua estreia um tanto hesitante nas telas em Dias de Glória, 1944, ele conquistou sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator apenas um ano depois, com As Chaves do Reino. Sua ascensão foi meteórica. Em menos de uma década, Peck acumulou 4 indicações ao Oscar e já era considerado a própria personificação da integridade e da dignidade nas telas de cinema. Ele ousou assumir papéis difíceis, como em Duelo ao Sol, 1946, e impactou os Estados Unidos com A Luz é para Todos, 1947, um filme que confrontou o antissemitismo de frente e ganhou o Oscar de melhor filme. Em seguida, veio 12 Homens e um Segredo, 1949, que lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar e confirmou que Peck não era apenas um galã, mas um ator de notável profundidade. As décadas de 1950 e 1960 marcaram o auge de sua carreira. A Princesa e o Plebeu, 1953, ao lado de Audrey Hepburn, tornou-se um clássico romântico atemporal, enquanto Os Canhões de Navarone, 1961, e Cabo do Medo, 1962, demonstraram sua versatilidade em diversos gêneros. No entanto, todos esses filmes foram apenas prelúdios para seu papel definitivo. Atticus Finch em O Sol é para Todos, 1962. O filme recebeu 8 indicações ao Oscar e finalmente rendeu a Peck a estatueta de melhor ator, após 4 indicações anteriores. Mais do que um prêmio, Finch se tornou a bússola moral da América. Tão reverenciado que o American Film Institute o nomeou posteriormente o maior herói do cinema de todos os tempos. Harper Lee, autora do romance original, ficou tão comovida com a atuação de Paul McCartney que o presenteou com o relógio de bolso de seu falecido pai, reconhecendo que ele havia verdadeiramente incorporado o homem que inspirou o personagem. Mesmo na década de 1970, quando muitos de seus contemporâneos já haviam perdido o brilho, Peck manteve seu poder de bilheteria. O filme de terror sobrenatural A Profecia, 1976, arrecadou mais de $100 milhões em todo o mundo, provando que mesmo na meia-idade, seu nome ainda era garantia de sucesso. Ele encerrou sua carreira com papéis de grande peso simbólico. Uma participação especial no remake de Cabo do Medo, 1991, e sua última aparição nas telas como Padre Mapel em Moby Dick, 1998. Fechou assim mais de meio século sob os holofotes. Ao longo de uma carreira que abrangeu mais de 50 anos, Gregory Peck deixou para trás uma imagem singular de estrela de Hollywood. Elegante, porém íntegro. Destemido o suficiente para confrontar as questões mais complexas da sociedade. Ele era a prova viva de que o cinema não é mero entretenimento. Pode ser uma voz pela justiça e pela dignidade humana. Embora as telas de cinema tenham consagrado Gregory Peck como um dos maiores galãs de Hollywood, em sua vida privada, ele enfrentou uma jornada muito diferente, marcada por traumas, provações e perdas irreparáveis. O primeiro casamento de Gregory Peck foi em 1942 com Greta Kukkonen, uma mulher finlandesa, tranquila e serena.
Juntos tiveram 3 filhos, Jonathan, Stephen e Carrie Paul. PC adorava seus filhos, ansiando por lhes proporcionar o tipo de infância segura que ele próprio nunca teve. No entanto, essa esperança foi rapidamente testada. De acordo com a biografia de Gregory Peck, escrita por Michael Frerideland, as tensões conjugais explodiram repetidamente. Greta lutava para lidar com as exigências da carreira crescente do marido e com a pressão implacável que ele sofria para se manter como estrela. A tensão aumentou a tal ponto que, com apenas 34 anos, Peck acreditou estar tendo um ataque cardíaco. Remédios e álcool tornaram-se muletas temporárias enquanto ele cambaleava sob o peso daqueles anos. Após uma briga particularmente amarga, ele saiu de casa e foi para uma pequena cabana no deserto de Mojave, onde viveu isolado por um mês. Foi lá que Peck se deparou com uma dolorosa verdade. Ele jamais encontraria a felicidade naquele casamento. Mesmo assim, ele se agarrou a ele por dever, por aparências e, acima de tudo, pelo bem de seus filhos. Eles permaneceram juntos durante as filmagens de A Princesa e o Plebeu, Roman Holiday, em 1953, tentando até mesmo manter a aparência de uma família. Mas as rachaduras eram irreparáveis. Em 1954, a Associated Press noticiou que o casal havia se separado oficialmente. Greta entrou com o pedido de divórcio alegando intenso sofrimento mental, humilhação e vergonha. Em uma entrevista posterior à revista People, Peck admitiu que o que mais o atormentava não era o casamento fracassado, mas o futuro de seus 3 filhos. Por 3 semanas, me senti péssimo apenas por causa das crianças. Me tranquei em um quarto de hotel como um urso em um tronco oco, relembrou. Após 13 anos, o casamento terminou em tristeza. E embora Gregory Peck e Greta conseguissem manter uma relação cordial, continuando a compartilhar a responsabilidade pela criação dos filhos, a ferida emocional daquele primeiro casamento persistia. Uma sombra sempre presente que acompanhava o brilho de sua carreira. Se seu primeiro casamento deixou profundas cicatrizes, o encontro com Veronique Pasani abriu um capítulo completamente diferente na vida de Gregory P.C. Em 1952, enquanto passava por Paris a caminho de Roma para filmar A Princesa e o Plebeu, Roman Holiday, ele conheceu Veronique, uma jovem jornalista francesa. Aquela breve entrevista se tornou o destino. Veronique chegou a recusar um almoço prestigioso com Jean-Paul Sartre e Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1952, só para sentar-se em frente a Peck. Anos depois, Peck brincaria: "Você fez a escolha certa, minha querida." O amor deles começou durante um almoço parisiense, e apenas alguns anos depois, na véspera de Ano Novo de 1955, logo após o divórcio de Peck ser finalizado, eles se casaram. A união durou quase meio século e lhes deu 2 filhos, Anthony, em 1956, e Cecília, em 1958. Mas, mais importante ainda, era uma parceria no verdadeiro sentido da palavra, onde Veran não era apenas esposa, mas também colaboradora, uma companheira para a vida toda. Juntos, eles se tornaram um dos casais mais poderosos e duradouros de Hollywood. Veronique era conhecida por sua elegância natural, frequentemente vista usando criações de Yves Saint Laurent, Balenciaga e Givone. Sua filha Cecília disse certa vez: "Eles se amavam e dava para sentir. Os olhos dele estavam sempre nela. O estilo deles refletia esse amor. Mas o amor deles ia muito além dos olhares. Ao longo de quase 50 anos, Peck e Veronique ajudaram a arrecadar $50 milhões para a Sociedade Americana do Câncer, cofundaram o Centro Cultural do centro da cidade e contribuíram para o Centro de Música de Los Angeles, transformando seus nomes em símbolos de humanidade e generosidade.
Entre seus amigos mais próximos estavam lendas como Frank Sinatra, Sidney Poitier e Lauren Beale, que carinhosamente se referiam a Peck e Veronique como o coração acolhedor de Hollywood. Eles viveram um amor que não era apenas terno, mas também amplo. Uma união com a elegância do estilo parisiense e o espírito do humanismo americano. Uma relação que perdurou até o último suspiro de Gregory Peck em 2003. Embora a carreira de Gregory Peck parecesse intocável, sua vida pessoal carregava um tom muito mais triste. De relacionamentos desfeitos a filhos que jamais conseguiram alcançar seu status de grandeza, os filhos dessa figura lendária frequentemente enfrentaram destinos trágicos. Por quase meio século, Peck encontrou rara estabilidade emocional em Hollywood, através de seu casamento com Veronique Passani. Mesmo um amor tão inabalável não conseguiu protegê-lo da ferida mais profunda de sua vida, a dor insuportável da perda de um pai. Jonathan Peck, fruto do primeiro casamento de Gregory com Greta Cusinan, era inteligente, sensível e determinado desde cedo. Astro do atletismo na escola, era ambicioso o suficiente para passar 2 anos na Tanzânia e, posteriormente, servir por 6 anos na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais. Após se formar na faculdade por acaso, Jonathan iniciou sua carreira na mídia com um emprego na rádio KNX de Los Angeles, onde trabalhou por 3 anos antes de se tornar repórter de TV local na KCT20, em Santa Bárbara. Mais tarde, ele se juntou ao Corpo da Paz, retornando à Tanzânia como voluntário e, posteriormente, continuou trabalhando na área de mídia e rádio nos Estados Unidos. Era um jovem cheio de propósito, refletindo de muitas maneiras o próprio senso de dever moral de seu pai. Mas, por trás do currículo admirável, escondia-se um espírito profundamente atormentado. Jonathan sofria de um problema vascular que o deixava com dores e fadiga constantes. Sua dor só aumentou após um término doloroso e piorou ainda mais quando sua ex-namorada tirou a própria vida. O peso da dor e das cicatrizes psicológicas tornou-se insuportável, arrastando-o progressivamente para o desespero. Gregory Peck jamais abandonou o filho. Segundo a biografia escrita por Michael Frey-Rideland, ele dava dinheiro a Jonathan, o incentivava a procurar um terapeuta e estava sempre pronto para ouvi-lo. Contudo, algumas feridas nem mesmo o amor de um pai consegue curar. Em 26 de junho de 1975, Jonathan, com apenas 30 anos, tirou a própria vida com uma arma. A notícia chegou a Gregory enquanto ele estava na França e foi como uma facada em seu coração. Ele se fechou em si mesmo, mergulhando no silêncio por 2 longos anos, incapaz de pisar em um set de filmagem. Em uma entrevista posterior, Peck admitiu: "O maior arrependimento da minha vida, um que carregarei para sempre, é ter estado na França em vez de em casa. Tenho certeza de que se eu estivesse em Los Angeles, ele teria me ligado. Ele costumava vir conversar. Se ao menos ele pudesse ter atendido o telefone e dito: 'Não consigo continuar'. Eu teria dito: 'Fique aí mesmo. Estou chegando.'" Veronique Passani, sua segunda esposa, que o apoiou durante o período mais difícil, descreveu a dor como insuportável. Ela viu Peck se atormentar com perguntas sem resposta. Que tipo de pai ele era? Onde ele havia errado? O que ele poderia ter feito de diferente? Ela disse que a única maneira pela qual ele conseguiu se reerguer foi através da força da família que permaneceu. A partir de então, Peck deixou de ser o herói impecável que o público adorava nas telas e se tornou um pai devastado pela perda. Talvez tenha sido através dessa ferida que ele compreendeu, mais profundamente do que nunca, a fragilidade da vida humana. Uma compreensão que fez com que suas atuações ressoassem com uma emoção tão crua e autêntica. A morte de Jonathan quase destruiu Gregory Peck. Ele se afastou do cinema por 2 anos inteiros, interrompendo todas as suas atividades artísticas, mesmo no auge da fama. Em vez disso, buscou terapia, lutando diariamente para escapar do tormento que o consumia.
A ferida nunca cicatrizou completamente, embora ele tenha retornado às telas posteriormente. No fundo, Peak sempre foi um pai convivendo com a perda. Após 2 anos mergulhado na escuridão depois da morte de Jonathan, Gregory Peak lentamente retornou ao trabalho. Mas o destino parecia relutante em deixá-lo ir. Justo quando começava a se reerguer, outro golpe devastador o atingiu. Desta vez, vindo de seu segundo filho, Anthony, carinhosamente conhecido como Tony. Tony já havia sido notícia ao se casar com Cheryl Tees, a supermodelo e ícone de beleza dos anos 70. Contudo, o glamour se dissipou rapidamente. O casamento desmoronou pouco tempo depois, deixando Tony à deriva e sem rumo. Ele se voltou para o álcool e as drogas em busca de um falso conforto. O que parecia uma fuga era, na verdade, essa autodestruição. A mídia nunca o poupou. Manchetes sobre vício, divórcio e tentativas fracassadas de recuperação se acumularam, formando uma avalanche de escândalos que deixou Tony envergonhado e o empurrou ainda mais para as sombras. A maior tragédia, porém, foi o abismo crescente entre ele e o pai que tanto admirava. Gregory Peak, o homem que o mundo reverenciava como a bússola moral de Hollywood, foi forçado a confrontar uma amarga decepção dentro da própria família. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Mais de uma vez, Peck se dedicou a levar Tony para a reabilitação, acompanhando-o pacientemente e tentando de todas as maneiras possíveis salvar a vida do filho. Na tela, ele era a personificação da integridade e da esperança. A portas fechadas, era simplesmente um pai agarrado à frágil crença de que poderia resgatar o filho da ruína. Mas o fim foi implacável. Em 1996, Tony morreu de câncer aos 49 anos, encerrando o capítulo de uma vida conturbada. Para Gregory Peak, foi a segunda ferida aberta no coração de um pai. Uma ferida que jamais cicatrizaria. Mais tarde, ele admitiria que podia suportar o peso da fama, aguentar as pressões de uma carreira inteira, mas nada era mais insuportável do que ter que enterrar mais um filho. Se Jonathan deixou para trás uma ferida aberta e Anthony estava ligado à ruína, então Stephen, o segundo filho de Gregory Peck, trouxe um capítulo muito diferente para a história da família. Nascido em 1946, Stephen estudava cinema na Universidade Northwestern quando recebeu sua convocação para o serviço militar. Enquanto seus colegas faziam planos para o futuro, ele se preparava para o campo de batalha no Vietnã. No Corpo de Fuzileiros Navais, Stephen ascendeu ao posto de tenente, suportando os brutais anos de combate e retornando com memórias que jamais se apagariam. Gregory Peck, que se opôs publicamente à guerra, ainda dizia aos amigos que tinha imenso orgulho do filho. E a verdade é que a guerra não destruiu Stephen, mas o moldou. De volta aos Estados Unidos em 1970, Stephen continuou seus estudos de cinema na USC. Mais tarde, aventurou-se na televisão com o programa That's Hollywood. Ele chegou a colaborar com o pai na gravação do Novo Testamento, um projeto que criou um laço especial entre eles. Mas logo, os ecos da guerra falaram mais alto. Stephen se afastou dos holofotes, dedicando-se ao trabalho social, fazendo filmes sobre veteranos e trabalhando diretamente para apoiá-los. Ele acabou se tornando o chefe de uma organização sem fins lucrativos que auxiliava veteranos sem teto, transformando suas experiências dolorosas em uma missão de cura para os outros. Em Stephen, o público pôde vislumbrar o próprio Gregory Peck. Íntegro, comprometido e sempre ao lado daqueles que precisavam de proteção. O filho mais novo do primeiro casamento de Gregory Peck, Carrie Paul Peak, nascido em 1949, não seguiu o caminho das artes ou da carreira militar. Em vez disso, voltou-se para a mídia e o ativismo social. Carrie manteve-se afastado dos holofotes de Hollywood e nunca buscou os holofotes, mas perseguiu discretamente ideais de transformação social. Na década de 1980, Carrie chegou a entrar para a política local em Los Angeles.
carregando consigo o legado de integridade construído por seu pai. Embora nunca tenha se tornado uma figura proeminente no cinema ou no governo, ele deixou sua marca como profissional da mídia e assistente social, mantendo o nome do Partido Conservador associado à decência e à responsabilidade cívica. Entre seus 5 filhos, sua filha caçula e única era a luz suave em sua vida. Sou a caçula de seus 5 filhos e a única filha. Ele sempre quis uma filha, e acho que tínhamos uma relação muito especial, daquelas que só um pai e uma filha podem ter, disse Cecilia Huffust em 2016. Desde pequena, Cecilia cresceu nos braços do pai nos sets de filmagem. Ela o acompanhou certa vez até o set de To Kill a Mockingbird, e se lembra da festa de Happy na Universal, onde ele a carregou nos braços enquanto dançavam juntos. Em sua casa em Los Angeles, Pick mantinha rituais familiares simples. Levava os filhos para a escola todas as manhãs, jantava com eles à noite e fazia passeios de domingo à praia em uma perua lotada de crianças, cachorros, bolas de futebol americano e frisbees. Quando as filmagens aconteciam longe de casa, a família frequentemente viajava com ele. Cecília passou todo o 3º ano do ensino fundamental em Londres. Viajávamos muito, recordou ela, morando em diferentes estados e países por semanas ou meses a fio. Na adolescência, Cecília admitiu ser rebelde, frequentemente recusando os convites do pai para almoçar por estar sempre ocupada. Peck nunca a repreendeu, mas a tristeza em seus olhos a marcou. Aos 25 anos, quando decidiu seguir a carreira de atriz, pai e filha se reaproximaram. Pick a aconselhou a estudar teatro em Princeton, para realmente compreender a arte, um conselho que ela sempre guardou consigo. Cecília estreou em My Best Friend is a Vampire, 1987. Depois apareceu em Wall Street e, mais notavelmente, em The Portrait, 1993, onde interpretou a filha de Gregory Peck. O papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e lhe deu a oportunidade de aprender diretamente com o pai. Eu vi como ele respeitava todos no set, do diretor à equipe de catering, conta. Mas, assim como o pai, Cecília logo escolheu um caminho mais humanitário, o cinema documentário. Ela dirigiu um documentário com Gregory Peck em 1999, capturando momentos íntimos de seu pai. Em 2006, dirigiu Shut Up and Sing, sobre garotas, e em 2013, Brave Miss World, que contou a história de Lenore Abergil, a rainha da beleza israelense que corajosamente denunciou o estupro que sofreu. Este último lhe rendeu uma indicação ao Emmy e provou que o espírito de luta por justiça de Gregory Peck continuava vivo em sua filha. Além de sua carreira, Cecília construiu sua própria família. Em 1999, ela e seu marido, Daniel Vitti, deram as boas-vindas ao filho, Harper, nomeado em homenagem à escritora Harper Lee. Em 2002, nasceu sua filha, Dean. Em Cecília, Gregory Peck encontrou sua mais bela continuação, uma filha que herdou sua compaixão e a levou para o mundo moderno através do cinema. Ninguém jamais duvidou da devoção de Gregory Peck como pai. Contudo, dentro dele havia um recanto oculto que poucos conheciam. Não se tratava de uma tragédia recente, mas de um amor há muito enterrado. Uma memória que ele guardou a 7 chaves por quase meio século. Em 1945, durante as filmagens de Spellbound, de Alfred Hitchcock, ao lado de Ingrid Bergman, em meio a cenas carregadas de tensão psicológica, os dois descobriram uma rara afinidade. Não se tratava de uma jogada publicitária, nem de uma atração passageira, mas de um amor verdadeiro e intenso. Um amor que, em última análise, se mostrou impossível. Tanto Peck quanto Bergman eram casados, e no clima rígido de Hollywood da época, a chama entre eles só podia arder silenciosamente. Os membros da equipe sussurravam que, em algumas manhãs, eles chegavam atrasados. Seus cabelos despenteados não deixavam margem para dúvidas.
O que impressiona é que Peck jamais transformou isso em escândalo. Ele escolheu o silêncio por décadas, carregando a memória como algo sagrado. Foi somente em 1987, aos 71 anos, que finalmente admitiu em uma entrevista: "Eu realmente a amava. Acho que devo parar por aqui. Ela era como uma linda rosa sueca. Eu era jovem, ela era jovem. Trabalhamos juntos por semanas a fio, com muita dedicação." Não se tratava de uma traição ao passado, mas de uma confissão tardia, ao mesmo tempo terna e dolorosa. Mais importante ainda, tanto Peck quanto Bergman souberam a hora de parar. Seguiram caminhos separados. Contudo, a memória perdurou, prova de que até mesmo a bússola moral da América tremeu diante de um amor proibido, optando por mantê-lo como um segredo profundamente humano em seu coração. Gregory Peck, um homem de força e determinação, mas nem mesmo um ícone, resiste às leis do tempo. E, em 2003, Hollywood foi forçada a se despedir de um de seus maiores rostos. Em junho de 2003, Hollywood silenciou. Gregory Peck deu seu último suspiro em sua casa em Los Angeles, ao lado de sua esposa Veronique. Após quase meio século de casamento, ele faleceu tranquilamente enquanto dormia, aos 87 anos. Seu porta-voz relembrou em um obituário publicado pelo Telegraph. Sua esposa, Veronique, estava ao seu lado, segurando sua mão, e ele simplesmente adormeceu. Ele havia envelhecido e se tornado frágil. Não estava realmente doente. Simplesmente viveu sua vida plenamente e morreu de causas naturais. Uma despedida simples, mas suficiente para comover milhões de pessoas. Em 16 de junho, seu funeral foi realizado na Catedral de Nossa Senhora dos Anjos, transformando aquele espaço sagrado em um momento histórico. Amigos, colegas e admiradores se reuniram como se toda a velha Hollywood tivesse se reunido para se despedir. Entre os presentes estavam Lauren Bill, Sidney Poitier, Harry Belafonte, Harrison Ford, Calista Flockhart, Michael Jackson e Lionel Richie. De estrelas do cinema clássico a ícones da música pop, todos compareceram. Uma prova de que Gregory Peck havia transcendido as fronteiras da atuação para se tornar um símbolo cultural. O elogio mais comovente veio de Brock Peters, que interpretou Tom Robinson, o homem negro defendido por Atticus Finch em O Sol é para Todos. A imagem era profundamente simbólica. Um homem que outrora personificava a injustiça nas telas, agora se despedia da coestrela que dera vida à justiça para toda uma geração. A morte de PC foi amplamente considerada o fim de uma era. Frank Pearson, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, disse ao Los Angeles Times: "Ele foi o último dos verdadeiros aristocratas da velha Hollywood." Jack Valenti, presidente da Motion Picture Association of America, o chamou de uma figura imponente na história do cinema, que realizou uma série de filmes que iluminaram as grandes verdades do caráter. O American Film Institute também se comprometeu a preservar e promover o legado de PC para as gerações futuras. Ele foi lembrado não apenas por seus papéis imortais, mas também por sua compaixão. Desde se opor publicamente à Guerra do Vietnã até arrecadar fundos para pesquisas sobre o câncer, Peck dedicou sua vida a causas maiores do que ele mesmo. Certa vez, ele comentou humildemente: "Não sou um bonzinho. Tenho vergonha de ser classificado como humanitário. Eu simplesmente participo de atividades nas quais acredito." Foi precisamente essa crença que levou sua imagem muito além das telas, transformando-o em um dos raros faróis morais de Hollywood em meio à constante turbulência. A morte de Gregory P.C. deixou mais do que apenas um vazio nas telas de cinema. Deixou um legado moral para Hollywood e para a sociedade americana como um todo. Sua interpretação de Atticus Finch em O Sol é para Todos permanece consagrada pelo American Film Institute como a do maior herói do cinema de todos os tempos, um emblema duradouro de justiça, coragem e dignidade humana.
O legado de Paul McCartney também residia em sua integridade fora das telas. Ele se opôs publicamente à guerra, defendeu a liberdade de expressão, incentivou a pesquisa sobre o câncer e dedicou-se a causas comunitárias. Mais do que uma estrela, ele chegou a ser presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e esteve profundamente envolvido com organizações humanitárias, arrecadando dezenas de milhões de dólares para o financiamento de projetos de saúde nas artes. Essa imagem convenceu o público de que ele não apenas interpretava heróis nas telas, mas vivia como um. Mesmo após sua morte, esses valores foram preservados. Em 2026, a Tessa, família P.C., leiloou alguns de seus itens pessoais, incluindo o roteiro de To Kill a Mockingbird. O Sol é para Todos. Seu filho, Anthony Peck, enfatizou que ele nunca aceitou um trabalho por dinheiro. Ele fazia o que queria e com o que se importava. E, francamente, isso era ajudar as pessoas. Harper Lee disse certa vez que o papel de Atticus Finch deu a Gregory Peck a chance de interpretar a si mesmo, porque ele era esse homem. Parte da renda foi doada à instituição de caridade World Central Kitchen, dando continuidade ao espírito humanitário deixado por Peck. Hoje, quando o público mais jovem descobre filmes como A Princesa e o Plebeu, As Armas de Naoni ou O Sol é para Todos, encontra não apenas um galã clássico de Hollywood, mas uma figura que transformou toda a sua carreira em uma prova viva do poder da fé e da retidão. Gregory Peck deixou sua marca não apenas como um dos melhores atores da era clássica de Hollywood, mas como um símbolo de dignidade e coragem moral. Nas telas, ele personificava heróis inabaláveis. De Atticus Finch em O Sol é para Todos. Há papéis que ajudaram a definir toda uma era do cinema. Fora das telas, ele suportou perdas, tristezas pessoais e lutas ocultas, mas viveu com integridade e compaixão. Isso é o que fez de Gregory Peck um verdadeiro herói. Não porque ele fosse perfeito, mas porque ousou viver plenamente tudo o que a vida lhe deu, da glória à tragédia. 2 décadas após sua morte, a luz que ele deixou ainda brilha, lembrando-nos de que o cinema pode ser mais do que entretenimento. Pode elevar o espírito humano. Em um mundo de constante turbulência, existe alguém hoje corajoso o suficiente para se tornar o Atticus Finch de uma nova geração? Se você já assistiu a Gregory Peck na tela, provavelmente guarda um momento inesquecível. Um olhar, uma fala, ou simplesmente a força silenciosa que ele imprimia a cada papel. Qual atuação ou lembrança de Gregory Peck mais te tocou? Compartilhe suas lembranças nos comentários abaixo. Talvez sua lembrança seja exatamente o que outro espectador está procurando. E se você achou esta jornada significativa, não hesite em curtir, se inscrever e se juntar a nós enquanto continuamos a revelar as histórias não contadas das maiores lendas de Hollywood.